Comprovação científica. Essa expressão ganhou os jornais e os corações nos últimos anos. Só que a maioria das pessoas está usando isso de forma errada. Na verdade, comprovação científica sequer faz muito sentido. E para entender isso, é só assistir o vídeo de hoje. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e antes de mais nada eu preciso esclarecer que eu amo a ciência. Esse vídeo tem uma certa provocação, mas ele não é um vídeo de desinformação. Muito pelo contrário. A gente vive numa época que colhe os frutos do avanço científico. Temos transportes muito mais rápidos do que nossos antepassados, nos comunicamos numa velocidade inimaginável há um século, os avanços da medicina ajudaram a prolongar dramaticamente a nossa expectativa de vida e por aí vai. Apesar disso, de ser um canal com ciência no nome e de eu ter um doutorado em matemática, eu preciso esclarecer para vocês de uma vez por todas. Não existe comprovação científica. Essa é uma expressão contraditória com a própria ciência. Quem acredita em comprovação científica, na verdade está fazendo só isso mesmo, está acreditando nisso. É apenas uma espécie de crença. Isso é até bacana, pois muita gente sacode a ciência na cara lá do coleguinha religioso. Mas, na verdade, a ciência também está permeada de coisas que não passam de crenças. Inclusive, essa falsa ideia da comprovação científica. Mas vamos entender melhor isso. Em primeiro lugar, o que é ciência? Sem dúvida, tem muitas definições de ciência por aí, mas eu vou adotar a seguinte, que eu acho que é até bem razoável. Ciência é uma forma de compreender o mundo baseada no método científico. Para isso fazer sentido, a gente tem que esclarecer o que é esse método científico. Porque aí vai ficar claro o que ele pode e o que ele não pode fazer. E, portanto, o que a ciência pode e o que ela não pode dizer. Para entender o método científico, vamos pensar numa teoria científica. Uma teoria que vai se valer do método científico. A ideia que a gente faz de uma teoria científica é uma teoria que serve para explicar algum fenômeno do mundo. Ou seja, ela tem que se propor a explicar algum aspecto da nossa realidade. Não é só isso, mas esse é um bom começo. E aqui já existe uma diferença crucial entre a ciência, as ciências naturais e a matemática. A ciência possui essa ponte com a realidade. Não faz sentido fazer ciência sem ter a realidade em mente. A matemática, por outro lado, não possui essa mesma conexão. A matemática não se subordina à realidade. Ela existe de forma independente como uma criação abstrata. A matemática até pode ter uma motivação no mundo real para a criação de alguns de seus conceitos, mas não passa disso. Ela não se submete ao mundo real. O mundo real não é para ela nada além de uma inspiração. A validade da matemática é unicamente submetida ao crivo abstrato da lógica. A realidade não tem nada a ver com isso. Já a ciência só existe em função do mundo real. Ela é uma forma de entender e explicar melhor esse mundo. O que vai dar crédito a uma teoria científica é justamente essa capacidade de explicar algum fenômeno do mundo real. A ciência é indissociável da realidade. E essa ponte que conecta uma teoria científica com o mundo real é a experiência, são os experimentos científicos. E isso é a chave para a gente entender por que não existe comprovação científica. Aqui a gente começa já a entrar no método científico. A melhor forma de fazer isso é com um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma teoria. A minha teoria é de que todos os objetos que eu soltar da minha mão caem. O próximo passo é checar a ponte dessa teoria com a realidade. A gente faz isso através da experiência. Então eu começo a pegar e soltar todos os objetos à minha volta. E aí eu verifico que todos eles caem. E é exatamente como diz a minha teoria. Eu posso repetir isso com milhares de objetos e em todas as vezes eu vejo a experiência concordar com a teoria. Aí vem a pergunta. Isso significa que a minha teoria foi comprovada cientificamente? A minha teoria está correta? Qualquer pessoa que já tenha visto um balão de gás hélio sabe que não. Se eu tivesse pego um balão de hélio entre os objetos, eu observaria ele subir ao invés de cair. Isso, sem dúvida nenhuma, refuta a minha teoria de que todos os objetos caem. Então, na verdade, mesmo que eu tenha feito milhares de experimentos e todos eles tenham concordado com a minha hipótese, isso não é suficiente para eu atestar que a teoria está certa. Afinal de contas, bastou encontrar o balão de hélio para ver que eu estava errado. Ou seja, a experiência não pode nunca provar que uma teoria está certa. Nunca pode fornecer a tal comprovação científica. Mas, por outro lado, a experiência tem o poder de refutar uma teoria, que foi justamente o caso. Um exemplo semelhante a esse foi dado por um filósofo do século XX chamado Karl Popper. Ele diz que mesmo que a gente saia por aí olhando cisnes e só veja cisnes brancos, isso não valida a teoria de que todos os cisnes são brancos.
Mas, por outro lado, basta eu encontrar um único cisne negro para ter certeza de que a minha teoria de que os cisnes são todos brancos está errada. Karl Popper disse que uma teoria, para ser científica, tem que ser falseável, ou seja, precisa haver uma forma de testar essa teoria de maneira que ela possa ser refutada. E a experiência científica tem como objetivo fornecer não uma confirmação da teoria, mas sim tentar refutá-la. Caso o experimento refute, fim de papo, a teoria não vale. Caso o experimento esteja de acordo com a teoria, isso não é um crivo de que a teoria é válida, nós apenas não conseguimos refutá-la dessa vez. A gente pode até dizer que temos mais indícios, mais evidências de que a teoria possa ser correta, mas jamais teremos a certeza. O método científico não tem como atestar a validade de uma teoria, apenas a sua falsidade. É só lembrar da história do balão de hélio ou dos cisnes. Não é porque você só viu cisnes brancos até hoje que não possam existir cisnes negros. A ideia da falseabilidade por trás do método científico faz da ciência um conhecimento provisório, que evolui através de sucessivos falseamentos. Uma teoria pode resistir por séculos antes de ser finalmente falseada, depois substituída por outra. Foi assim com a gravitação do Newton, que, por exemplo, não explica perfeitamente a precessão do periélio de Mercúrio. A teoria da relatividade de Einstein forneceu uma previsão mais precisa desse fenômeno depois. Isso elevou a nossa compreensão a respeito do fenômeno da gravidade, mas ainda assim, não temos a certeza de que a relatividade é a verdade absoluta. Nada garante que um dia ela não vai ser refutada e substituída por uma outra teoria ainda mais precisa. Em seu livro Uma Breve História do Tempo, Stephen Hawking falou sobre esse assunto. Ele dizia que qualquer teoria física é provisória, no sentido em que apenas é uma hipótese, você nunca pode prová-la em definitivo. Não importa quantas vezes os resultados das experiências estejam de acordo com algumas teorias, não se pode ter certeza de que na próxima vez o resultado não irá contradizê-las. Por outro lado, você pode refutar uma teoria encontrando uma única observação que não concorde com as suas previsões. Essa história da falseabilidade permite também separar o que é do que não é ciência. Ou melhor, o que pode ou que não pode ser tratado pelo método científico. Para ser científica, a teoria precisa ser falseável. Tem que existir um meio de testar se a teoria é falsa. Tem que existir uma experiência ou uma observação que a gente possa fazer e que, se der um determinado resultado, implique na falsidade da teoria. Isso se aplica à teoria de que o átomo, como diz o nome, é indivisível. No final do século XIX, Thomson obteve dados que indicavam que a estrutura atômica era formada por partículas com carga elétrica e, portanto, a teoria era falsa. Mas o método não se aplica, por exemplo, à existência de Deus. As hipóteses comumente atribuídas a Deus, transcendência, onipotência, onipresença e etc., não são hipóteses falseáveis. A gente não tem como bolar um experimento que possa colocar elas à prova. Então, o método científico não pode fazer nada para testar a hipótese de que Deus existe. Isso implica que a ciência também não pode provar que Deus não existe. Sacudir a ciência na cara do coleguinha religioso não faz muito sentido do ponto de vista estritamente científico. Dependendo, é claro, do que o coleguinha esteja dizendo, né? Porque também tem certas coisas que não dá. O mais importante para você pegar do vídeo de hoje é que não existem verdades absolutas na ciência. Isso, aliás, é outra diferença entre ciência e matemática. A matemática se submete apenas à lógica. Isso faz com que as suas verdades sejam imutáveis. Um teorema é válido para sempre. Já uma teoria científica não possui essa mesma prerrogativa. Ela pode um dia ser refutada. Apesar disso, a gente colhe os frutos do progresso científico. Você só está me assistindo nesse momento graças à ciência. Progresso é a palavra-chave. A ciência avança por aproximação da verdade. Não existe uma certeza, uma comprovação científica, apenas uma probabilidade de que uma teoria seja verdadeira. Conforme a teoria vai sobrevivendo aos testes de falseabilidade, vai aumentando a probabilidade de que ela seja uma teoria correta. Mas nunca teremos 100% de certeza. A ciência não permite verdades absolutas. Mesmo com essas limitações, a ciência ainda é a nossa melhor forma de compreender a realidade. Prova disso são os avanços tecnológicos que nós vimos depois que o método científico começou a ser usado amplamente, após a Idade Média. Agora, vamos ser francos. Na prática, os cientistas relutam muito em aceitar que uma teoria longeva foi refutada. Eles estão até certos, né? Porque o cientista tem que ter sempre uma postura cética. Isso porque no mundo real, as experiências podem ter erros, e esses erros comprometem a sua validade. Então não é tão simples assim certificar-se que uma teoria foi mesmo derrubada pelo experimento, principalmente se é uma teoria robusta. Então, fica essa ressalva de ordem prática. No final das contas,
toda essa questão de ciência, método científico e falsibilidade não deixa de ser baseada também numa grande crença. Sim, de uma crença. A crença de que a realidade obedece à lógica do método científico, de que as leis da física são imutáveis no tempo, o que permite que a gente consiga avançar no conhecimento através do falseamento das nossas teorias. Se as leis do mundo mudassem a cada dia, isso nunca daria certo. E apesar disso, a gente não tem como garantir que as leis não mudarão nunca. Só nos resta acreditar, mas de olhos bem abertos, com aquela desconfiança saudável do cientista, que vive ali à espreita, esperando uma oportunidade de atacar e refutar uma ideia. Tem uma frase espetacular que resume esse aspecto da ciência. Essa frase é do Einstein. Ele disse que a coisa mais incompreensível sobre o mundo é que ele é compreensível. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até a próxima.